Sejam bem-vindos ao programa Tô Dentro, do CCG da Unifor. Esse programa ele é realizado pelo Núcleo de Pesquisa do CCG, o NUPESC, e tem a organização do Núcleo de Eventos do CCG. O NUPESC ele é o Núcleo de Pesquisa do Centro de Comunicação e Gestão, onde lá nós somos responsáveis por todo o fomento à pesquisa dos cursos relacionados ao nosso centro, sejam grupos de estudo, sejam grupos de pesquisa. Aqui, no caso, a gente tem uma live do grupo de estudo Bate-Bola Acadêmico, que é conduzido aí pela professora Ana Beatriz, e hoje a nossa live tem o tema Bate-Bola Acadêmico, Futebol Pós-Covid. A Ana será a nossa mediadora, né? A professora Ana Beatriz Maia, ela é contadora, ela é coordenadora do grupo de estudos Bate-Bola e professora da área de finanças do CCG. E o nosso convidado de hoje é o senhor Mauro Carmelli, que é presidente da Federação Cearense de Futebol e diretor da CBF. Bem-vindo a todos, boa noite e um ótimo evento. Obrigada, Danilo. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a cordialidade, disponibilidade e a atenção do Dr. Mauro Carmelli, presidente da Federação Cearense, por aceitar o convite do Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza, para esse bate-bola acadêmico que a gente espera, né, que seja uma conversa bem descontraída. Como o professor Danilo colocou, sou a professora Ana Beatriz Maia, sou professora do Centro, né, de Contabilidade e Finanças, coordeno o grupo de estudos Bate-Bola Acadêmico Científico, que a gente criou em agosto do ano passado, em agosto de 2019, e hoje a gente é feliz por dizer que ele conta hoje, esse grupo, com 26 integrantes, tendo a participação de alguns professores parceiros, como o próprio professor Luiz Sede, que está aqui nos acompanhando, e muito obrigada, professor Luiz, que intermediou, né, esse contato com o doutor Mauro Carmelli. Outros professores também da Unifor, a professora Ercília, o professor Josimar, a professora Cailine, o professor Robson, alguns professores de outras instituições, por exemplo, da UFC, nós temos a professora Alessandra Vasconcelos, que é a nossa parceira, da Unilab, a professora Vanessa Ingrid, e vários alunos, tanto da graduação quanto da pós-graduação. Nós temos alunos, inclusive, que estão fazendo mestrado e participam também do nosso grupo de estudos, bem como alguns empresários do mercado do futebol. Aqui no Brasil, né, falando aqui do Ceará e de São Paulo, que participou do nosso grupo, e também nós temos, né, membros que hoje vivem nos Estados Unidos, e a gente está tendo a grata oportunidade de fazer essa troca no nosso grupo de estudos. Então, é uma grande oportunidade para o nosso grupo. Todos estão aí no YouTube, então, um alô para todo mundo que está aí acompanhando pelo YouTube. É uma grande oportunidade para a gente fazer esse debate, mas também para outros pesquisadores, estudiosos e entusiastas do futebol, que podem conhecer dessa forma um pouco sobre o universo não apenas do futebol cearense, que é o que a gente vai tratar mais especificamente com o Dr. Mauro Carmelli, mas também sobre o futebol brasileiro de uma forma geral. Então, para iniciar esse debate, eu vou fazer uma breve apresentação do nosso convidado, Dr. Mauro, porque pode ser que tenham aí algum telespectador, alguém que está acompanhando a gente pelas redes sociais, e que não tem, né, o conhecimento de toda essa bagagem do Dr. Mauro. A gente estava aqui conversando antes um pouquinho, e como a gente às vezes não para pensar, né, quanta responsabilidade é presidir uma federação como a Federação Cearense. Então, o Dr. Mauro Carmelli, ele é egresso da Unifor, ele se formou aqui na Unifor, no curso de Direito. Ele entrou efetivamente no futebol cearense em 1989, como procurador do Tribunal de Justiça Desportiva, foi auditor e presidente da primeira comissão disciplinar criada pela Lei Pelé. Em 1993, assumiu o cargo de diretor jurídico da Fundação Cearense de Futebol. Em 2005, foi eleito vice-presidente da mesma fundação. Em 2009, foi eleito presidente e reeleito em 2013 e em 2017, com a unanimidade de votos. Desde 93, é membro do Instituto Brasileiro de Direito Desportivo e desde 2009 é membro efetivo do Conselho Estadual do Desporto, do Governo do Estado do Ceará. Notabilizou sua gestão pela modernização e informatização da entidade, criou diversas competições nas categorias de base, nas ligas interioranas, foi idealizador da Copa Fares, homenagem ao seu tio e ex-presidente, torneio criado em seu primeiro ano de gestão e que cresce a cada temporada com a Copa do Brasil, da CBF. Participa de diversas comissões de reformulação e atualização do futebol brasileiro,
na Confederação Brasileira de Futebol, como assessor e representante das federações. Em 2014, foi nomeado representante da CBF na Confederação Sul-Americana de Futebol, na Conmebol. Foi indicado pela CBF também para ser o representante votante nas eleições da FIFA em 2015 e 2019. Foi chefe da delegação da Seleção Brasileira Sub-17 e Sub-20 nas competições mundiais da FIFA em 2014 e 2015. Da seleção feminina no Torneio Internacional UBA de Seleções Femininas em 2019. E no feminino Sub-20 em 2018. Grande currículo aí, né, doutor Mauro? O senhor gostaria de acrescentar mais alguma experiência? Lembrando que essa biografia, essa breve biografia lá da federação, né? Não, olha, gente, primeiramente, um prazer grande estar aqui com vocês, conversar com vocês, bater um papo sobre futebol, aquele que a gente gosta. Mas de tudo isso aí, Ana, eu tenho o maior orgulho, é que eu comecei no futebol realmente como gandula. É meu grande orgulho, o Luiz Sérgio sabe desse meu orgulho que eu tenho. Eu comecei como gandula dentro da própria federação, aquele garoto que vai pegar a bola quando a bola sai e tudo. Passei um breve tempo, um ano e meio, e foi ali que eu comecei já a conviver, vendo os jogadores, vendo os dirigentes de futebol e participando. E dentro disso aí eu tenho um grande orgulho do meu currículo, que começamos em 89, mas isso aí já vem um bocado de tempo já. Muito obrigada, doutor. Doutor Mauro, eu gostaria de iniciar com uma pergunta que eu acredito que seja bem importante para aqueles que estão iniciando seus estudos em pesquisas na área, bem como aqueles torcedores que, apesar de acompanhar os seus clubes, não sabem muito como funcionam as organizações e o que compete a cada órgão. De uma forma simples, como que a gente poderia diferenciar a FIFA e aí a Conmebol, né, as demais associações, a CBF e as federações estaduais no funcionamento do mercado de futebol? Como que a gente poderia estabelecer essa hierarquia e com relação às suas competências? Olá, gente. A FIFA é a federação, a instituição maior do futebol mundial. E para cada continente, vamos dizer assim, há a especificação de uma confederação. No caso, na nossa América do Sul, é a Conmebol. Quem acompanha o futebol europeu sabe que é a UEFA, que é a entidade maiores que comanda o futebol todo europeu, a nossa Conmebol. No Brasil, nosso país, é a CBF, e a CBF tem a ramificação de suas federações. Existem hoje 27 federações em cada estado, tendo a sua individualidade de comandar o futebol em cada estado seu, e também a situação das ligas do interior de cada cidade, nosso estado, há ligas do interior. Efetivamente, hoje no futebol cearense, existe somente 60 que têm condições de estar acompanhando a organização da entidade, da federação. Mas, organizacionalmente, é essa estrutura que nós temos. A FIFA compete competições mundiais, não só Copa do Mundo, mas competições de futebol de base, de futebol feminino, dentro da estrutura mundial. A Conmebol, a parte estrutura da América do Sul, CBF na parte da Federação Nacional do país e as federações em cada ramificação de cada seu estado. Entendi, doutor Mauro. Obrigada aí pelo esclarecimento. Acho que é importante a gente iniciar, né, apresentando cada uma dessas instituições. E aí, com foco, com base no nosso tema, né, que é o futebol pós-Covid, para a gente iniciar esse debate, a gente sabe que nenhum mercado econômico é viável se não consegue gerar receitas, né? No site da Federação Cearense de Futebol, na sua biografia, é dito que a sua gestão fomentou as receitas dos clubes e contribuiu para a profissionalização do futebol cearense, informatizou e elevou o nível de profissionais da entidade e também o número de representantes cearenses no cenário nacional. Um dos objetos de pesquisa mais investigado pelos pesquisadores na área diz respeito ao desempenho econômico e financeiro dos clubes de futebol. Continuando com esse debate sobre as principais diferenças entre esses órgãos, como que a gente poderia diferenciar a FIFA, Conmebol, CBF, federações estaduais e clubes de futebol quanto à sua principal fonte de recursos, e aí, por sua vez, a sua sustentabilidade? No sentido dos clubes, quais são as principais fontes de receitas, de recursos, federações, CBF, Conmebol, FIFA,
E aí, a partir desse conhecimento das fontes de recurso, como a gente conseguir prever aí uma sustentabilidade dessas organizações? Olha, gente, nós temos que dar um break do que foi o passado, que anteriormente era realizado dentro do futebol. Antigamente, o futebol era feito apenas, os clubes sobreviviam, as federações, confederações, no caso da CBF, convivia automaticamente somente de renda de jogo. Só trabalhava a parte de ingresso, compra de ingresso, venda de ingresso. Havia aquela situação de que o torcedor comprava ingresso, o ingresso que chamava muita brincadeira, o baú do futebol, que era o dinheiro da torcida de futebol. O torcedor ia para o campo, pagava o ingresso e contratava jogadores, tudinho. De um tempo, um período para cá, uns 10, 15 anos para trás, voltou-se a situação de criar novos elementos. Foi quando iniciou o televisionamento de jogos, que foi a parte comercial de marketing publicitário dentro do futebol. Os clubes começaram a utilizar uma outra sistemática de propaganda nas camisas, placas publicitárias ao redor do campo, situações de marketing, de trazer hoje, como é a grande fonte do futebol cearense, do Ceará e Fortaleza, que é o sócio-torcedor, aquele sócio, o torcedor que é o sócio do clube. Anteriormente, havia, dentro da situação de os clubes, eram apenas cardeais, eram dirigentes, aqueles cartolas antigos que dirigiam cada clube, era um grupo fechado de pessoas. Hoje não. Há clubes que têm a situação de sócios, que são torcedores mesmo, que acompanham, votam, elegem, escolhem os seus dirigentes. Há uma situação mais democrata dentro do futebol, democrática, e dentro dessa situação é que foi aparecendo novas receitas, novas rendas, novas fontes para os jogos. Hoje, o futebol dá bola até o fio do apito do juiz, do jogo, é vendido. É uma marca, dentro da situação que fomenta as verbas para dentro do futebol. E hoje eu posso dizer, com toda certeza, a renda, a arrecadação de jogo talvez seja quarta ou quinta receita, tanto de clubes como de federações e confederação. Isso, é isso que a gente pode identificar. O senhor estava comentando aí sobre esse retrospecto, aí eu fiz vem na memória, como o senhor colocou aí, que seu primeiro contato com a gandula, né? Me veio na memória que eu também, pequena, lá em Limoeiro do Norte, meu pai foi secretário de Cultura e Desporto lá. Então, como o senhor vinha falando no início, a realidade dos pequenos clubes, principalmente dos municípios interioranos, né? E aí, como que é aquela dificuldade para esses clubes se sobreviverem? Então, eu lembro da gente lá na bilheteria tentando vender. Né? Então, realmente é uma realidade com relação aos clubes. Quem pesquisa já na área, né, verifica que, de fato, houve uma mudança com relação a essa colocação, né, com relação à bilheteria, de fato, a gente pode perceber isso. E com relação à federação, doutor Mauro, o que o senhor verifica, assim, o que o senhor pode nos dizer com relação às fontes de receita da Federação Cearense, né, que aí a gente tem menos pesquisas ainda, né, sobre as federações, sobre a CBF, sobre a FIFA. Quais são as principais receitas desses outros órgãos? Olha, no caso da federação, hoje posso. Vamos para a CBF. CBF, a situação da CBF, a receita principal da CBF a situação da seleção brasileira. Seleção brasileira, que é a grande fonte de renda da CBF. Ela tem outros trabalhos paralelos de fomentação, mas a grande fonte dela é a seleção brasileira. O Brasil, hoje, a seleção brasileira ainda é uma grande força para dentro do futebol mundial. E ali que ela recebe a receita. Futebol cearense, a federação tem três situações. Nós não recebemos verbas nem federal, nem municipal e nem tampouco estadual. Não há nenhum convênio, parceria com o governo de qualquer maneira. E, no caso, nós temos apenas o quê? A arrecadação de jogos, que é o valor de 5% de cada bilheteria de cada jogo, quer seja jogo positivo, renda negativa, que deu um torcedor ou que deu 50 mil torcedores. Ela tem receita de 5 mil, ou 5% da renda bruta.
Nós temos também uma participação que a CBF faz um repasse mensal, de algo em torno de 80 a 85 mil reais. Isso aí é mensal, é o que é a situação para poder pagar as despesas físicas da federação, tanto funcional como do prédio, a despesa dela. Como também a parte de registro, por conta de transferência de jogador, ela serve também um pouco como cartório, para poder ter o controle e a participação da situação de cada clube nas suas federações. Essa é basicamente a receita da federação. A federação pergunta, e a federação tem dinheiro? Não tem. A federação não tem dinheiro, por quê? Porque a grande participação de lucros, de superávit dela, no caso, é para fomentar o interior, principalmente. As cidades do interior, aquele município, como eu estava falando antes de iniciar, Ana, que faz o futebolzinho ao redor da corda, no interior, é aquele que tem o torcedor que fica vendendo, o dirigente vendendo a rifa para poder jogar e assistir o jogo da cidade, do interior. Essa é a grande força que a federação faz através, não só da FCF administrativa, como também nós temos um trabalho muito forte da FCF social, no caso do trabalho que a gente faz de ajuda, de apoio a essas extensões. Como também há a situação de quê? De participação com os clubes de situações de transmissão de televisão, de parte de marketing comercial, que a federação também faz, para que possa ter essa subsistência. Entendi, doutor. Obrigada aí pelos esclarecimentos. E aí, entrando aqui, né, sobre o futebol pós-Covid. Agora que a gente tem uma ideia sobre essa estrutura necessária do futebol, também com relação às próprias receitas dos clubes, da federação, como o senhor vê, né, esse impacto, e aí qual seria esse impacto da Covid-19 para os clubes e para a Federação Cearense de Futebol? Ana, nós tivemos a situação e foi pego todo mundo de surpresa. Nosso campeonato estava em andamento, a primeira divisão, os 10 clubes disputando a competição, quando em março estourou toda a situação, primeiramente pelo OMS, Organização Mundial de Saúde, depois pelo governo federal, logo o governo estadual também, e paralelo a isso, o futebol também. O CBF tomou decisões em meados de 15, 16 de março, e a federação fechou o futebol cearense em 18 de março. De lá para cá, a gente vem trabalhando no sentido da subsistência desses clubes, dessa situação, porque, paralelo a isso, muitos jogadores perderam emprego, muitos jogadores suspenderam o contrato, clubes fechados, e nós estamos há 62 dias numa situação de espera, de angústia, aguardando essas decisões, porque não só é o clube de futebol, mas por trás dele tem vários jogadores, tem vários funcionários, dirigentes, comissão técnica, treinadores. Há também o futebol de base, que nós chamamos, que é aqueles garotos que quem deseja a vontade de ser atleta de futebol, com 15 anos, 17, nós só fazemos competições de sub-15, 17, sub-20, sub-13, nós fazemos também aquele garotozinho que antigamente era chamado de date-leite, o menino que tem vontade de voltar, tem vontade de entrar no futebol. E dentro disso aí, houve uma angústia muito grande. E isso de diferentes proporções dentro do futebol cearense. Ceará e Fortaleza têm um pensamento diferenciado, porque já são clubes de elite, já um clube, graças a Deus, nós tivemos a condição de estar hoje o futebol cearense numa primeira divisão do futebol brasileiro. Nós temos hoje uma condição de dizer, Ana, dos 7 clubes, dos 10 clubes que nós temos do futebol cearense, na primeira divisão nossa, Série A, nós temos 7 clubes competindo e fazendo futebol nacional. Nós temos 2 clubes na Série A, que é o Ceará e Fortaleza, o Ferroviário está na Série C, na terceira divisão, ou seja, dentro do grupo de 60 melhores clubes do Brasil, isso é muita coisa importante. Floresta, que é um clube aqui de Fortaleza, juntamente com o Guarani de Sobral, que já foi campeão brasileiro, agora, recente, 2010, pela Série D, vão participar pela Série D. Caucaia e Barbalha participaram da Copa do Brasil, numa competição que é acoplada por vários representantes de federações, isso aí tudo a nível técnico, através de vitórias dentro da competição. Dentro dessa estrutura que a gente faz, pensando sempre na situação de que cada clube passa. Esses 60 dias, presidente,
que é que tem feito? Receber ligações, pedidos e informações dentro dessa estrutura. Tanto de clubes grandes, como eu estava dizendo, Ceará e Fortaleza, como também daquela ligazinha pequena lá de Limoeiro, vamos dizer assim, lembrando da sua cidade. Mas dentro dessas condições é que nós temos que ter a paciência. E nós estamos, nesse período, planejando. Nós não paramos. Nós temos um planejamento total de retomada do futebol cearense. Porque em qualquer momento pode acontecer a situação. Eu sempre trabalho, e dentro da estrutura que a federação tem, videoconferência é diariamente 3, 4 reuniões. Dentro da estrutura de quê? Esperando o D+1. Na hora que nós tivermos a orientação do governo do Estado, da Secretaria de Saúde, o futebol cearense está pronto para treinar. Nós não vamos começar irresponsavelmente botando jogo, já participando. Nós vamos fazer um treinamento, e antes desse treinamento, nós vamos fazer ainda uma fase de planejamento em cada clube. Ceará, Fortaleza é uma estrutura, eu sempre repito, mas aquele clube menor, Caucaia, Barbalha, Pacajus, que vai jogar ainda no campeonato, eles vão ter que fazer uma preparação. O vestiário, o local do campo, o estádio, o treinamento é diferenciado dos clubes maiores. Fortaleza e Ceará tem um centro de treinamento, quem não conhece, de 3 campos de futebol e fora outros locais, outras situações. E o clube de futebol do interior mal tem aquele campo de futebol, mal tem aquele estádiozinho que a prefeitura cede. Então, nós temos que reestruturar tudo isso. Com base nisso, aí nós formamos uma comissão médica, o doutor Henrique Bastos, que é o nosso comandante da federação desse trabalho, que ele já é um médico bastante experiente dentro do futebol cearense, já foi médico do Ceará, do Fortaleza, da própria federação, e é membro da comissão médica da CBF, fez um planejamento, um protocolo médico excelente. Tenho certeza que já foi, depois de apresentar ao governador, ele vai dar como exemplo e molde para as outras federações basquete, vôlei do Ceará, futsal, handebol, outros esportes. Tenho certeza que o manual que o futebol cearense fez é exemplar e pode ser compilado para muitas situações. Claro, cada uma tem uma situação diferente. O futebol tem uma situação diferente. Jogador, nós temos desde o início, o jogador chegando no dia D+1, ele vai chegar, vai fazer os testes. Esses 4 menores clubes, a federação vai ceder, vai adquirir os testes para fazê-los, porque, além disso aí, nós podemos lembrar que esses 4 clubes pequenos, repetindo, Caucaia, Atlético, Pacajus e Atlético, Caucaia, Pacajus e Barbalha, esses 4 clubes, só jogariam no campeonato estadual mais 2 partidas. Depois entraríamos numa fase semifinal. A fase semifinal do Campeonato Cearense já está definida, que são 4 clubes. Falta apenas saber a colocação de cada clube. Ceará, Fortaleza, Ferroviário e Guarani, que vão jogar em uma partida, cada um, nessa semifinal. Ou joga Fortaleza com o Ceará, ou Fortaleza com o Guarani Sobral, com o Ferroviário, vai depender da colocação. Primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Dentro dessa estrutura, aí jogaria uma partida e depois teríamos 2 partidas finais. No caso, eu repito a vocês, aqueles 4 clubes que nós falamos anteriormente, os menores, eles só têm essas 2 partidas. Dentro desse trabalho de 2 partidas, nós temos que dar uma ajuda, um apoio a eles, para a reestruturação. E aí vai ser feito todo o trabalho de videoconferência com os jogadores, explicando o cuidado, o zelo que eles têm que ter um com o outro, chegar em casa, sair do clube, saindo do clube, ele vai ter que ter o cuidado também, porque lá ele está convivendo com a família, dentro dessa estrutura. Tudo isso aí vai ser um ensinamento. E dentro dessa estrutura que nós queremos, nas primeiras semanas do D+1, dar essa orientação. Depois ele vai passar para um planejamento, uma preparação física individual. Junto com isso, ele vai receber esse acompanhamento desde o início, minta você, de nutricionista, de psicólogos, de orientadores, até mesmo lado financeiro deles, que alguns tiveram abalo financeiro nessa situação. Tudo isso aí para que possam estar recuperados da condição. Porque aí, o presidente, mas cada um é responsável por cada um, cada clube é responsável por cada um. Ele vai preparar, a federação vai dar só um âmbito geral para eles.
e cada um vai ter seu protocolo individual. Mas a situação de que, como o esporte, o futebol é de choque, no caso, o jogador do Caucaia, ele vai estar a mesma preparação, o mesmo cuidado, mesmo zelo do que o jogador do Ceará, que é um valor mais alto. Até porque Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Guarani e Floresta, que o caso Floresta não está participando mais do campeonato, ele foi eliminado, foi um dos rebaixados desse ano, mas está na competição nacional por força da competição do ano passado. No caso, esses clubes vão disputar até o final do ano. E o futebol, pode ter certeza, não será até o final do ano, será até janeiro, fevereiro. O calendário deve se estender mais uns 2 meses, calendário nacional. E dessa estrutura é que nós podemos fazer esse trabalho de muito cuidado, agora com muita responsabilidade por conta de quê? São vidas. Nós não podemos ter essa condição de estar brincando. Vida só tem uma. A ladainha certa, mas é o correto. Nós não podemos ter o cuidado e o zelo. Primeiro treino, a minha primeira opção. Depois a gente pode pensar se nas etapas seguintes derem certo, depois de fazer o teste, depois de preparação física, o convívio, o relacionamento entre eles for bom, aí no caso a gente volta a pensar em voltar a jogar essas 11 partidas que faltam no Campeonato Estadual terminar. Obrigada, doutor Mauro. É muito bom a gente escutar o presidente da federação falando isso, né? Porque mostrando que tem um planejamento. É importante a gente destacar que o mercado do futebol não se difere dos demais, que necessitam, é claro, né? Quando a gente está falando da questão econômica, né? Do impacto econômico que está acontecendo em todas as áreas. O mercado do futebol também sofre esse impacto. Mas é importante quando a gente vê o presidente da federação se colocando dessa forma. A gente tem um planejamento estratégico, a gente está pensando no D+1, né, como você colocou, está pensando um dia de cada vez, mas a gente está preparando, né, o futebol cearense para que, de forma segura, ele possa voltar, né, ele possa, de fato. E aí, entrando nesse mérito que o senhor colocou, né, da Federação Cearense dar um suporte aos clubes, tinha até uma pergunta do Instagram, do Eduardo Correia. Ele tinha feito a pergunta, eu estou antecipando, porque, como o senhor colocou, eu acho que cabe nesse momento. O que competiria, ou o que a Federação Cearense poderia fazer, ou, enfim, qual seria a posição da Federação Cearense, no sentido daqueles clubes, por exemplo, como o Guarani, com relação a aqueles clubes que não contam mais com atletas, né, com relação ao contrato, né, pensando nessa volta do campeonato? Olha, vamos ver bem diretamente, o Guarani de Sobral, ele tem ainda, repetindo, 2 partidas pela fase classificatória, tem ainda uma semifinal, já concreta, já certo, por ter sido classificado, e pode ir para 2 partidas finais. Pode ainda tentar o título de campeão. E tem ainda a participação dele na Série D, na quarta divisão do futebol brasileiro, durante todo o segundo semestre. Eu não entendi, e também vieram me explicar, e eu tenho um modo de administrar, cada clube é cada clube. O Ceará tem o Robson de Castro como presidente, o Robson que trabalha, que faz, organiza e tudo. No momento que for o Ceará necessitando de um diálogo com a situação com o Fortaleza, através do Marcelo Paes, é que a federação vai entrar para conversar. Mas cada administração é individual. Eu não me meto em nenhuma decisão de contratar jogador, de registrar jogador, de regularizar jogador, de ter a condição de ficar com esse jogador, o que é que o senhor acha do treinador, presidente, e tudo, não me meto. Isso aí eu fico muito tranquilo nesse sentido, porque a federação é o quê? Para administrar e organizar o futebol, a cada participação. O Guarani de Sobral, no caso respondendo, quando deu o estouro no meados de março, ele apenas chamou todos os jogadores, tudinho, desligou os jogadores, admitiu tudinho. Quando eu vi essa situação, eu expliquei, não, eles devem comunicar à federação. E dentro dessa situação, Ana, tem cada clube, há o registro da federação. Como eu falei anteriormente para ti, é um cartório. E toma conta de quantos jogadores cada clube tem e tudo. E não vinha para a federação a informação da rescisão desses contratos. Não chegava. Os jogadores continuavam vinculados desportivamente à federação. Se o Chiquinho da Silva, jogador do Guarani, ele
foi desligado no vínculo de funcionário do clube. E quando ele fosse trabalhar no Sport Recife, e o Sport Recife solicitasse à federação a transferência dele, eu dizia, não, ele está vinculado ao Guarani. Quer dizer, não houve o trabalho organizacional do Guarani desse sentido. E foi que apareceu, no caso, 2 jogadores, 2 atletas dessa situação, de clubes, um do Mato Grosso e o outro no clube do Amazonas. E aí, quando eu entrei em contato, não, presidente, nós apenas fizemos um acordo, e esse acordo está muito mal feito, gente. Vocês deviam ter perguntado a gente, dentro dessa situação. Os sindicatos atletas estiveram lá e me parece que já estão organizados. Rescindiram o contrato direitinho, embora da federação ainda não apareceu nenhuma rescisão. No caso, quando uma das normas, uma das portarias que nós baixamos no momento do início da pandemia, foi de que todos os prazos de contratação, de registro e rescisão permanecem suspensos. No caso, quando nós voltarmos, eu vou determinar um D, aí botar assim, vamos pensar assim, um D mais 15 de marcar essa data para contratação. No caso, o Guarani Sobral pode adquirir e contratar novos jogadores para a competição. O Fortaleza também, o Ceará, pode ser jogado. Só não pode, dentro de um dos itens do regulamento, que o jogador que jogar pelo Ceará ele não vai poder jogar pelo Guarani. O jogador que jogar pelo Barbalha não pode jogar pelo Atlético. Isso aí não. Mas aí tem um leque de jogadores, de atletas nesse sentido. Para não haver o prejuízo até mesmo, porque muitos clubes tiveram que suspender contratos, como eu falei anteriormente. Muitos clubes tiveram que rescindir jogadores. Aí dentro dessa situação, não. O Guarani está dentro dessa situação. Não sei como é que ele vai fazer. Se ele vai retornar aos contratos antigos que tinha, do vínculo trabalhista que ele tinha, já que a federação está registrada ainda, se vai contratar novos jogadores, isso aí, quanto a isso, é a parte administrativa dele, parte dele. A federação está fazendo a parte dela, está abrindo espaço para fazer essa condição. O Barbalha, vou dar outro exemplo, o Barbalha tinha contrato com jogadores até dia 30 de abril. Dia 30 de abril, o Barbalha hoje só tem um jogador vinculado na federação. Por conta, e é um jogador de base, jogador de sub-20, jogador terceiro, cara de 19 anos, esse atleta. Quando voltar a situação, ele vai pegar os jogadores da região, do Cariri, pode ter certeza, isso aí é para a experiência quem tem, vai pegar e vai registrar para jogar essas 2 partidas. E vai estar o prazo normal para isso, dentro dessa situação. Por conta de quê? Isso aí não é só o futebol cearense. Olha, Ana, o que eu já vi de coisas do futebol brasileiro, de situações que estão passando nos outros clubes, e que o futebol cearense, graças a Deus, tem uma estrutura muito forte. Nós temos uma situação de ensinamento, os próprios dirigentes de clubes hoje são diferenciados, eles têm um conhecimento maior dentro do futebol, e para conhecer, e são pessoas que já têm uma experiência administrativa, de organização, para poder fazer esse trabalho. Porque muita gente que é do futebol, que federações grandes do futebol brasileiro, que está passando situações difíceis relacionadas à estrutura dos clubes. Espero que, quando lembrarmos que tiver o aval da Secretaria de Saúde do Estado, que os clubes estejam preparados também para receber essas orientações, para que possam ter. Mas nós estamos fazendo, conversando com eles pessoalmente, conversando com eles, pessoalmente não, minto, conversando individualmente com eles, dentro da situação, para que possam estar pronto para começarmos a competição novamente, começarmos o treino novamente. Entendi. Obrigada, doutor. Doutor, ainda nesse sentido aí da questão, né, do apoio da federação, da CBF, a CBF divulgou no seu site oficial o repasse às equipes que disputam as séries C e D, valores equivalentes à média de 2 folhas salariais dos atletas de cada competição. Mesmo apoio dado aos participantes das séries A1 e A2 do Campeonato Brasileiro Feminino. O total anunciado de 19 milhões a título de doação seria repassado para a base da pirâmide do futebol, coordenado pela entidade, em competições de nível nacional, em função das dificuldades causadas pela pandemia do novo coronavírus. Ao todo, foi anunciado no próprio site da CBF que seriam beneficiados 140 clubes, em uma ação realizada por ela, com o apoio das federações estaduais. O Estevão Freitas, que é do Instagram, @futebol Terra do Sol, e aí, juntando aí com a pergunta do Eduardo Correia, gostaria que o senhor explicasse como que tem funcionado esse auxílio aos clubes.
essa proposta, né, da CBF. E aí, como que a Federação Cearense, ela entra também nesse intermédio, né, desse apoio aos clubes? Anteriormente, Ana, anteriormente, todo repasse que a CBF dava aos clubes passava pela federação. Hoje não, a CBF encaminha, faz o depósito, manda o cheque diretamente para o clube. Isso aí foi muito bom para as federações. Não há o controle. Nós temos apenas a obrigação e a responsabilidade de colher o recibo dos clubes. O presidente do clube, nesse sentido. E há também, dentro da orientação, o acompanhamento do que vai fazer com essa verba. Nós não podemos ter as situações do caso dessa verba de emergência que foi concedida, que o clube utilize essa verba para contratação de jogador, para pagar débitos anteriores à pandemia, dívida que ele tinha. Ele tem que utilizar dentro dessa situação de emergência. Isso aí há o controle de que eles têm que caminhar documentação, recibos, despesa relativa a isso, para poder ter esse controle. E a federação, claro, como filiada à CBF, nós teríamos que fazer uma assistência a esses clubes nessa situação. Tanto Ferroviário, Guarani, e Ferroviário recebeu algo em torno de R$200 mil, Guarani e Floresta algo em torno de 120. Ceará e Fortaleza, na base da pirâmide do futebol feminino, receberam 60 mil, me parece o valor. Para tu ver, eu não tenho tanto interesse com o dinheiro dos outros que eu nem sei, mas é mais ou menos isso. Além do que, Fortaleza e Ceará tem uma verba já especial, diferenciada, porque são clubes da Série A, são clubes de elite do futebol brasileiro, e eles têm vários contratos através de televisão, a contrato de propaganda de placas publicitárias internacionais, quer dizer, há uma diferenciação da verba para eles. Mas, basicamente, da Série C, Série D e futebol feminino, foi dentro desses valores. E a gente acompanha, mas com cuidado. É tanto que teve algumas federações que tiveram problema com seus filiados, com seus filhos, com seus clubes, no caso de utilizar, não repassaram para algumas despesas e tudo, e isso aí está sendo alvo de trabalho individual lá da CBF, com o controle e com a cobrança em cima desses clubes. Entendi. Então, a CBF, ela repassa direto para o clube Hoje sim. Anteriormente, há uns 8 anos atrás, ela trabalhava com depósito na federação, e a federação repassava aos clubes. Hoje não, há uma relação muito grande, principalmente para clubes que representam o futebol local nas competições nacionais. No caso, Ferroviário, Guarani, Floresta e também o caso Ceará e Fortaleza hoje nas competições nacionais. E, claro, e Barbalha na época da Copa do Brasil. Entendi, doutor. Doutor, no último domingo, antes de ontem, né, o secretário-geral da CBF, Walter Feldman, participou ao vivo do Troca de Passes. Não sei quem está assistindo aí se assistiu. E um dos assuntos abordados na entrevista foi o suposto caso de desvio da verba repassada pela CBF ao futebol feminino. Em reportagem publicada nessa semana, o Globo Esporte revelou que 3,7 milhões distribuídos aos 52 times da Série A1 e A2 do Brasileirão Feminino, a maioria não transferiu o pagamento para as jogadoras. O secretário, né, geral, Feldman, explicou que o dinheiro foi cedido para cobrir os salários dos atletas, né, a CBF forneceu, com exigência da prestação de contas, e anunciou que a denúncia que foi realizada já está sendo investigada pela própria CBF. Nessa mesma linha, integrantes do nosso grupo de estudos, a Natália Pérez, de São Paulo, e a Tabata Viana, que também é representante do Comitê de Esportes da ONG Mulheres do Brasil, e está em parceria com a organização Sports Integrity Global Alliance, e é CEO da empresa Joga Brasil, ela é empresária, né, lá nos Estados Unidos, situada em São Francisco. Elas perguntaram, o que pode ser feito para assegurar o bem-estar dos profissionais do futebol feminino? Que tipo de ações a Federação Cearense do Futebol e a CBF visam a diminuição dessas desigualdades de gênero no futebol? A gente vê que já tem algumas iniciativas aí da CBF, né, de uns anos para cá, com relação a isso. E aí, que ações, né, a gente pode elencar aí, que ações a Federação Cearense tem tido, e a própria CBF, nesse sentido de diminuir as desigualdades de gênero no futebol? Olha, Ana, um tema muito bom, gostoso, porque é o futebol feminino, porque eu gosto, eu sou um dos fãs do futebol feminino. Eu, logo que assumi a federação, não tinha futebol feminino no futebol cearense. Não havia. Eu posso dizer que sou um dos criadores
que não foi só comigo. Mas não havia campeonatos estaduais, havia amistosos, havia jogos festivos, mas não havia um campeonato competitivo de futebol feminino. E dentro desse trabalho, nós realizamos as competições. O primeiro campeão, me parece, pela memória, foi o Fortaleza, num jogo disputando com o Maranguape. Logo depois o Ceará passou a ter uma hegemonia muito grande. E o Caucaia, por incrível que pareça, o Caucaia passou um grande período comandando o futebol feminino cearense, com competições nacionais, representando o futebol cearense na Copa do Brasil feminina, nos campeonatos brasileiros. Fez uma bela campanha o Caucaia. Infelizmente, é aquela situação que depois a gente pode até tocar, é a dependência financeira dos clubes do interior, as prefeituras ainda. E depende muito da situação. Eu brinco com o meu pessoal dizendo que é o humor do prefeito e o humor e a oposição do presidente do clube, porque muitas vezes não se compatibilizam, aí vai ter, claro, que deixar todo um projeto, um trabalho que é realizado. Mas o futebol feminino cearense, nós temos uma situação hoje de estrutura do futebol feminino ainda adulto, nós não estamos estruturados ainda, a realidade é essa, eu sou muito sincero das situações, mas mesmo assim eu já estou tentando um trabalho de renovação. Nós já estamos também fazendo um campeonato feminino sub-20. Agora é que a realidade da realidade, que Ceará e Fortaleza se interessaram para fazer o futebol feminino novamente, porque anteriormente havia até mesmo como uma novidade. Pararam um período de 5, 6, 7 anos e agora estão voltando novamente. Ah, mas foi pela bela vontade? Não foi não, gente. É porque eles participam da Série A e a Conmebol exige, dentro dessa estrutura, que os clubes disputem competições nacionais. Mas mesmo assim, a gente aproveita, a gente acha bom, porque estão disputando competições locais. E, inclusive, estava até pronto já o campeonato, já vai iniciar agora no mês de abril. Infelizmente, vamos ter que passar um pouquinho para frente, mas vai ter, pode ter certeza. Essa competição eu farei. E dentro da estrutura, gente, eu estou falando aqui dentro do futebol cearense. E isso eu falei dos dirigentes de clubes também, que não havia tanto interesse. Como também, dentro do organograma da CBF, tem presidente de federação que ainda não quer falar em futebol feminino de maneira alguma. Eles entendem que o futebol feminino não é... O futebol é só dos meninos e não das meninas, que eu acho totalmente errado. E, olha, eu posso dizer, como você falou, no currículo, participei de várias competições da seleção brasileira, participei das adultas, da seleção principal, como também de base, sub-17, sub-20. Olha, como é bom. E, olha, eu posso ser sincero, vou magoar até mesmo os meninos, jogadores, mas as meninas jogam com muito mais amor, jogam com muito mais vontade, mais denodo, até aquela vontade de crescer mais ainda, elas têm mais paixão por aquilo. Eu posso dizer a você que participei de seleções adultas em competições mundiais e o Brasil perdeu o jogo, foi desclassificado e o jogador, na hora que desceu do vestiário, botou o fone de ouvido e ficou lá esperando dentro do ônibus para ir para o hotel para tomar banho. E, enquanto isso, com as meninas também, que nós tivemos também decepções também em algumas competições, a minha Nossa Senhora, para tirar essas meninas de campo, é o quê? É o lado sentimental, é o lado sensível que ainda existe dentro do futebol. Existe, claro, dos meninos também, mas as meninas também é diferenciado. E esse é o carinho que eu tenho, porque eu gosto de ver as pessoas tendo vontade de crescer, eu gosto de ver a tentativa de se superar. E isso é importante para o futebol feminino. O futebol feminino do estado de Ceará ainda está encaminhando. Muitas vezes acontece, eu tenho na federação, e o Luiz Sérgio é testemunha, a grande maioria dos departamentos da federação é comandado por mulheres, por incrível que pareça. E dentro dos departamentos do futebol feminino tem a Aparecida, e a Aparecida, ela me procura, presidente, pelo amor de Deus, vamos abrir os campeonatos estaduais para outras empresas, para outras instituições, fazer um campeonato aberto, não só com os filiados. Eu fiz uma temporada, me parece que foi 2018 ou 2019, e isso foi bom, porque surgiu muita gente. Mas quando há necessidade, a obrigatoriedade de fazer um campeonato oficial com os clubes de camisa, que se chamamos, fica mais difícil, porque a estrutura,
aí para terceirizar, para poder o Pacaju ceder as camisas para o clube, já uma parte jurídica, um cuidado, um zelo, porque as atletas hoje não são mais eminentemente amadoras, elas assinam um contrato, há um contrato de trabalho, há um contrato de registro dessa situação. Mas eu acho que com o tempo vai passar e o futebol feminino vai crescer muito ainda no Brasil, pode ter certeza, por quê? Porque a atual gestão da CBF tem um carinho muito grande pelo futebol feminino. Eles têm o pensamento diferenciado também, no sentido de crescer essa modalidade, por conta de que é uma modalidade que dá condição, não é uma seleção brasileira principal, não é uma seleção dos meninos, que hoje tem um histórico de quantos anos, mais de quase 90 anos, 100 anos de futebol. Mas tem a história do futebol feminino que está crescendo. Toda vida que nós colocamos a seleção brasileira em campo de feminino, nós temos orgulho do trabalho que elas fazem. E isso, denota a vontade, vai quebrando muito preconceito, vai quebrando muitas situações de barreiras que elas têm. Mas vai dar certo se Deus quiser. Doutor Mauro, muito bom escutar o presidente da federação novamente. Eu gosto de ressaltar o presidente da federação porque o senhor é o líder máximo aqui do futebol cearense, é o líder que a gente observa. Eu peço até desculpa, Ana, porque eu falo com tanto entusiasmo que às vezes eu posso até me prolongar. Eu gosto de falar sobre futebol. E eu gosto de dizer não, eu agradeço. Inclusive, o futebol feminino, a estrutura do futebol feminino é o tema da minha tese de doutorado, qualificar na próxima semana. É muito legal a gente ver a razão também nesse momento, quando o senhor coloca aqui que, não, no futebol cearense a gente não tem uma estrutura profissional ainda. E ainda a gente tem muito a caminhar. E aí falou com relação a essa questão da política, com relação à maturidade também dos próprios gestores. A gente tem uma pergunta aqui do YouTube, do Arenilson Macena, que por acaso ele é meu pai. Ele perguntou: a profissionalização na gestão do futebol cearense estende-se mais a algum clube do futebol cearense ou só mesmo ao Ceará e Fortaleza? Como o senhor vê com relação à profissionalização da gestão hoje? Olha, tá mudando agora lentamente. Como ele deve lembrar, demorou muito a Ceará e Fortaleza colher essa experiência de gestão, de compliance, de trabalho. Nós temos hoje, você pode dizer, a gestão profissional, Federação, Ceará e Fortaleza. O Ferroviário está quase neste caminho, quase galgando essas situações. Mas, como eu disse anteriormente, o problema maior não é as clubes da capital, porque a grande maioria tem essa estrutura já, um pensamento diferenciado. Além de que existem clubes e empresas. Nosso caso é o Floresta, que é um clube empresarial, como também é o caso do Atlético, que era o antigo Uniclinic, que hoje também é um clube empresa. Mas a grande maioria, nosso problema maior, é a situação dos clubes do interior. Gente, para poder transformar, mudar o pensamento desses meninos numa gestão profissional, para poder adquirir, quando eles só pensam em quê? Quanto é que eu vou receber, quanto é que eu vou fazer, quanto é que eu vou pedir ao prefeito, quando é que eu vou trabalhar, quanto é que eu vou precisar. Presidente, eu estou precisando de dinheiro. Isso aí eu estou falando, a grande maioria, clubes de terceira divisão também. E nós temos 3 divisões de futebol cearense. Nós temos 10 clubes na primeira, tem 10 clubes na segunda e talvez uns 8 da terceira, porque como é a última divisão, muitas vezes o clube não participa, depende da condição dele. E muitas vezes, Ana, e não gosto. Sou muito sincero a você, eu não gosto. Presidente, me arranja dinheiro para comprar gasolina para poder o ônibus voltar para casa e tudo. Que eu vejo que não há uma organização ainda. E eu sei que ele não tem essa estrutura, por quê? Porque é um timezinho pequeno do interior, muitas vezes não tem essa condição, e faz ali porque gosta. Mas eu tenho um sonho ainda que um dia eu vou ver ainda a grande maioria dos meus clubes já com a estrutura que hoje tem o Ceará e Fortaleza. E logo, logo, talvez o Ferroviário, o Guarani de Sobral, que é uma cidade muito grande dessa estrutura, em Juazeiro também o Icasa, que está hoje numa segunda divisão, mas com problema mais político, problema de divisão, de alas A, B, C, aí quando se juntam para brigarem, aí o presidente da federação tenta organizar tudo, mas nunca tem condição. E o Icasa, que fez um período muito bom representando o futebol cearense no brasileiro, infelizmente hoje está numa segunda divisão e tem uma enorme torcida lá em Juazeiro do Norte, na área do Cariri todo.
Doutor Mauro, eu já recebi aqui um aviso que a gente tem 5 minutos, então eu vou ser breve aqui. Só? Tá muito, muito bom, né? Não, agora que Né? eu estou começando a me Né? soltar mais. Eu também acho, mas... Então, em nome de todos os alunos, professores, membros internos e externos do Ceará, de São Paulo, dos Estados Unidos, que compõem o grupo de estudos Bate-Bola Acadêmico Científico, todos os colaboradores compõem o Centro de Ciências da Comunicação e Gestão da Universidade de Fortaleza, bem como os entusiastas de futebol que acompanharam a transmissão pelo YouTube, né, pela TV Unifor, pelos canais da TV Unifor. Agradeço mais a sua cordialidade, gentileza, por dispor esses minutos de atenção e debate. E para fechar o nosso bate-bola, eu vou trazer uma última questão, né, que foi levantada já pelo grupo de estudos, pelo Denis de Oliveira e a Ana Nikolaeva, que também é dos Estados Unidos. Também é uma pergunta que envolve o que o pessoal do YouTube estava querendo saber também, o pessoal colocou algumas perguntas lá no YouTube. Diz respeito à visão da Federação Cearense, a sua visão, e da CBF em relação às categorias de base do futebol brasileiro. Que ações específicas positivas já foram adotadas aqui no Brasil, que pode servir de reflexo, ou que pode estar sendo utilizado por outros países, ou que outras práticas podem ser adotadas no Brasil, vindas aí, né, como tendo como espelhos outros países, né? Alguma agenda ou estudos em andamento sobre esse tema do futebol de base? Qual a importância desse trabalho? Qual a sua visão para o futuro de futebol? Olha, Ana, excelente pergunta. Que bom que a gente vai relembrando do que a gente faz, que muita gente vai fazendo e não relembra. Na Copa do Mundo 2014, que foi feita no Brasil, sempre há a história, o valor que a gente chama, é um valor de reserva que não houve necessidade de ser gasto dentro da estrutura da Copa do Mundo 2014. E essa verba toda está sendo destinada na CBF para quê? Para a CBF Social, trabalho social, que todo ano, todo local é feito. Aqui em Fortaleza já consegui trazer umas 5, 6 eventos da CBF Social, trabalho com garotos de base, futebol feminino, teve umas 2 vezes já com a oportunidade de ter essa fomentação, essa ajuda, dos professores da CBF que vêm aqui a Fortaleza, da orientação, seminários de orientação, como também uma das partes desses valores é levada ao futebol de base. O futebol de base do Brasil, antigamente, era cada um por si dentro dessa estrutura. Eu posso dizer a você que dentro das 10 maiores federações, e graças a Deus a nossa está incluída dentro delas, antigamente não estava, que nós temos um trabalho de fazer igual, copiado do que é a estrutura que hoje a seleção brasileira de base tem. Muitas vezes, no início, eu converso muito, eu gosto de ouvir muito pessoas mais experientes na CBF, e conversando antes dessa gestão agora do presidente Rogério Caboclo, com o Branco, lateral esquerdo do Brasil, todo mundo lembra dele da Copa do Mundo. E o Branco é um dos coordenadores da base do futebol brasileiro. E conversando comigo, eu dizendo, Branco, assim, meu currículo também, eu tentei ser jogador, viu? Porque não consegui, viu? Aí. Também tentei. Não, aquela a desculpa de dizer que não, eu preferi estudar, não sei o quê, tudinho, mas não, porque não dava mesmo para dar bola, não. Aí, no caso, conversando com o Branco, e o Branco disse, presidente, o grande problema do futebol brasileiro hoje, porque a gente vê, minha Nossa Senhora, ninguém conseguia ganhar mais nada no futebol de base mundial, nos campeonatos ninguém estava ganhando mais, tudinho. A gente ia ver os nossos garotos sem preparação nenhuma, de conhecimento. Por quê? Porque vinham dos clubes crus, não havia uma fundamentação, não havia treinamento de campo fundamentado e tudo. Porque sempre o clube de futebol, grande maioria, Nordeste, vou levar assim, quem trabalha com o futebol de base são ex-jogadores. O jogador deixou de jogar bola, o Chiquinho deixou de jogar bola, ele vai treinar. Então fica tomando conta da base aí do Ferroviário, toma conta da base do Fortaleza e tudo. Não há uma fundamentação física, não há uma fundamentação psicológica, não há um trabalho de nutrição e tudo. Isso aí a CBF está fazendo esse trabalho através do legado, o legado da FIFA, que a gente chama, essa verba que é destinada para algumas ações. E dentro da estrutura, essas 10 federações, nós estamos fazendo esse trabalho. Olha, o que nós já tivemos já de reuniões, de seminários com esses dirigentes, com esses preparadores físicos, com esses treinadores,
A CBF hoje tem um curso, tem um dos núcleos, que é a CBF Academy, onde faz toda a estrutura de ensino aos treinadores. Logo, só quem vai treinar futebol de base, no futebol no futebol brasileiro, e, claro, no cearense também, que eu vou fazer isso aí, são pessoas que têm primeiro um curso da federação ou da CBF. Por conta de quê? A obrigatoriedade de ter aquela orientação. Porque um treinador de futebol, o dirigente, o preparador físico, o base, tem que ser pessoas que são orientadores também, eles são professores também. E, paralelo a isso, eu tenho até uma tese lá que eu coloquei na CBF, vamos também orientar, também ensinar os pais do futebol de base. Que, Ana, o que tem de pai que fica atrás do alambrado, xingando o juiz, xingando o treinador do outro clube e tudo. Aquelas mães que querem que os filhos sejam o futuro Neymar do Brasil. Olha, é uma brincadeira. Depois de convite para qualquer dia você ir a um jogo de futebol de base da seleção, da federação, você vai ver uma loucura. Mãe brigando contra a mãe, já aconteceu, porque o menino dele bateu e fez uma falta no jogador. Quer dizer, deu um carrinho. Isso, treinador mandando bater e tudo, isso não pode. Quer dizer, tudo isso aí, a CBF está fazendo esse trabalho de projeção para todos, tudo ser igual. Quando um garoto do Ceará se revelar como bom atleta, ele for para o Flamengo, ele já trazer um fundamento, já trazer um histórico, tanto físico, como também de personalidade de pessoa que ele é. Para que possa depois, posteriormente, ir para a seleção brasileira, ou a ponte direta do Ceará para a CBF, para a seleção brasileira, ele já tem essa estrutura, que infelizmente hoje não tem. Nós estamos ainda fomentando aí, né? Não há ainda a situação, talvez eu possa dizer a você, em 22, talvez já tenha esse trabalho todo fomentado, porque algumas federações não têm essa estrutura ainda. Nós temos, já estamos preparados, já estamos loucos para acontecer isso, porque aí vai mudar a geração do futebol cearense. Antigamente havia uma situação de que grande maioria dos jogadores do futebol cearense eram de fora. Hoje já está mudando o espelho. Grande maioria jogadores são daqui, não só do Ceará, mas da região Nordeste. Isso é importante para a gente. Nós temos, claro, tem jogadores 2, 3, 4, 5 jogadores, mas na miúde tem. E muitas vezes que o jogador daqui do futebol cearense, de base, não é reconhecido, não é levado para o time profissional, esses jogadores aparecem em outros clubes do Brasil. A gente vê de vez em quando uma situação, até mesmo europeu. Eu sendo mais rápido um pouquinho, eu estava uma época no Catar com a seleção brasileira e estava na seleção sub-20. E estava um jogador lá, um rapaz, um menino lá, eu não conhecia, porque a grande maioria é aquela situação também que muitas vezes essa seleção viaja, mas viaja só a parte administrativa, organizacional, e os jogadores são da Europa, por causa do custo do amistoso, nessa situação. E lá estava um garoto, um rapaz aí, e o rapaz olhando para mim todo tempo, né? Eu disse, rapaz, que esse menino me conhece? Sei lá, eu fiquei na minha. E chamei o Nocaute, que era um massagista, disse, Nocaute, me diga uma coisa, quem é esse rapaz? Presidente, o senhor não sabe quem é, não? É o Wallace, que joga no Bayern de Munique. Aí eu disse, o Wallace que joga no Bayern de Munique. Eu não vou mentir para você, não acompanho muito futebol europeu. Eu não sei, eu conheço os clubes, mas jogador, o Wallace, tá bom. E passou um dia, teve um treino, aí ele saiu do treino, presidente, o senhor não está me conhecendo, não. Eu disse, não. Aí ele disse, não, é que eu comecei jogando, eu comecei a jogar, sabe aonde, presidente? Eu disse, jogava onde, rapaz? Aí ele, não, eu comecei a jogar no Icasa, de Juazeiro. Eu participei dos campeonatos de base que o senhor realizou lá, o troféu da Taça Padre Cícero, lá, tal. E eu era o capitão, e o senhor tem. E tu tinha quantos anos naquela época, menino? Não, eu tinha 16 anos. Hoje eu estava mais ou menos, na época ele estava com 23 anos. E é um baita do lateral esquerdo, um jogador que é reconhecido, está sempre selecionável, um lateral esquerdo. E o que foi que aconteceu? Aí há aquela situação dos clubes cearenses não se organizarem. Por quê? Porque quando o jogador vai para a Europa, há transferência de jogador da Europa, mesmo que ele faça uma ponte com o Flamengo, vai para a Europa, vai para o Grêmio, vai para a Europa, o clube recebe um percentual, por clube ser o clube formador, o clube que teve o início do atleta. E o Icasa perdeu um bom dinheiro dessa situação, de várias transferências que ele teve. Que ele foi de um time, ele saiu do Icasa, em Juazeiro, foi para o Atlético do Paraná, através de um empresário. Lá do Atlético, ele foi para um time pequeno lá da Alemanha ele saiu para a Iugoslávia, aí fez
vários tours, vamos dizer assim, pela Europa. E chegou. E toda a transferência o Icasa perdeu, porque prescreveu o período. Nós estamos tentando agora, essa última que ele foi para outro clube lá, tentando ver se ele consegue, um clube da Rússia, ver se ele consegue receber algum valor. Mas tudo isso aí é a falta de organização, é a que você me falou, é a parte profissional, como é que vai a organização profissional de cada clube. Porque anteriormente, não posso negar, não, vocês, eu vi muito dirigente com um papelzinho, caderninho, aquele caderninho de mercearia, anotando de caneta as situações. Presidente, eu posso fazer uma perguntinha rapidinho para o senhor? Pois não, filho. Boa noite, eu sou Felipe Rolim, sou estudante de jornalismo, da cadeira de jornalismo esportivo do professor Wagner Borges, e eu queria saber, assim, nesse período de pandemia e, consequentemente, de paralisação do futebol cearense, é o momento certo de repensar na mudança do calendário, que, ao meu ver, é um pouco grande, um pouco alongado, é o momento certo da gente pensar em poder diminuir um pouco essa situação? Felipe, olha, o calendário nacional é grande. Realmente, eu confesso a você, é muito extenso. Mas por conta de que nós temos um grande problema no futebol brasileiro, eu sou um dos que brigo, reclamo muito, porque a estrutura, se querer comparar com o futebol da Europa, a UEFA, os clubes lá jogam os seus campeonatos locais, que o campeonato alemão já começou domingo passado, um campeonato inglês, campeonato de espanhol, português. Dentro dessa condição, eles têm. Nós já temos um diferencial. Aqui, o Brasil é um continente. Brasil, cada estado, Ceará é como se fosse Portugal, é como se fosse a Espanha. E depois a CBF seria como a UEFA, seria todo o continente europeu. E dentro disso aí, nessa estrutura organizacional de existia competições de estadual, existe a competição brasileira, nacional, que são hoje 4 divisões, mas logo também vai começar a repensar isso com a 5ª divisão, há estruturas de futebol de base, e além do que, nós temos que competir nas competições da Sul-Americana, da Conmebol. E dentro da Conmebol tem a Sul-Americana, tem a Libertadores de América, para depois ascender, para tentar ir para para a Copa Mundial, da Copa Mundial da FIFA, de clubes. E dentro da estrutura, se você chegar, na situação, havia uma ideia, ano passado,